Olá, ouvintes! Bem-vindos ao Intercâmbio, podcast da UDESC ESAG sobre mobilidade estudantil. No episódio de hoje, vamos mais uma vez para a cidade de Porto, em Portugal. Nós vamos conhecer a experiência de um estudante da UDESC que foi estudar lá com bolsa por um semestre. E olha, ele acha que não poderia ter escolhido um destino melhor. Vem com a gente! Olá pessoal, eu sou Carlito Costa e este é o Intercâmbio, podcast que traz informações, dicas, entrevistas e o que mais você precisa saber sobre mobilidade estudantil. A gente explica como é fazer parte do curso de graduação em universidades fora do país ou mesmo aqui no Brasil, em instituições de ensino superior de excelência. Ok, pessoal, a gente vai conversar agora com o Gabriel Macedo. O Gabriel é estudante do curso de licenciatura em Educação Física da Universidade do Estado de Santa Catarina, a UDESC. Ele estuda na UDESC Cefid, aqui em Florianópolis, ali no bairro Coqueiros. E ele vai contar para a gente a experiência que ele teve no semestre passado em Portugal. Ele foi estudar um semestre do curso dele na Universidade do Porto. Gabriel, quero te agradecer muito por ter topado compartilhar a tua experiência aqui no podcast. Bem-vindo ao Intercâmbio. É um prazer enorme estar contando e compartilhando essa minha experiência que foi incrível, assim, tanto para a minha vida pessoal quanto para a minha vida profissional. O Gabriel, eu sempre começo fazendo uma pergunta aqui para os nossos convidados, que é a decisão por fazer intercâmbio, tá? Conta pra gente, assim, você sempre pensou em fazer intercâmbio? Foi algo que surgiu, assim, durante a graduação? Como é que você decidiu, assim, eu vou fazer um intercâmbio, eu vou estudar lá fora? O sonho já vem antes de iniciar a faculdade. Já sabia que a UDESC tinha esses convênios com outras universidades, que a UDESC disponibilizava algumas bolsas financiadas por ela mesma. E então, quando eu entrei na UDESC, eu já me preparei sabendo que teria essa oportunidade. Aí, conversando com alguns professores, alguns colegas que já foram para o intercâmbio, eu fui realmente vendo que teria essa possibilidade, mas não sabia o momento ainda, seria no começo da faculdade ou mais para o final. E acabou que na sexta, indo para a sétima fase, eu consegui, saiu o edital para Portugal especificamente, eu consegui através de uma bolsa. Ô Gabriel, me diz, como é que você escolheu o destino, né? Você decidiu ir para Portugal e a cidade do Porto. Conta pra gente como é que você escolheu o país e a universidade para onde você foi. Portugal, pela facilidade da língua, eu saberia que seria o destino, mas eu não sabia qual cidade. E em conversa com o meu laboratório de pesquisa ali na UDESC, eu conversei com alguns professores que já foram para lá, em específico a Universidade do Porto, por conta dos professores terem vínculo com a Universidade do Porto e desenvolverem pesquisas. Então, até mesmo pensando em retornar em um mestrado, um doutorado, pensando no meu laboratório, eu procurei esse vínculo e já ir na graduação para ver como que era, se poderia ser uma possibilidade no futuro. Em relação ao idioma, o inglês fez falta lá para você? Ou dá para ir só falando português? Ou é melhor você ter um pouco de inglês? Como é que foi a tua experiência? Foi bem tranquilo, assim, em questão do inglês. Acabou que talvez se eu tivesse o inglês, outras oportunidades, outras experiências, mas assim, não foi, todas as minhas aulas foram em português, então não teve esse empecilho. Lógico que com o inglês acaba que você tem muito mais contato com as pessoas que vão lá. Eles têm um programa na Europa que se chama o Erasmus, e acaba que tu tem contato com pessoas de fora, pessoas da Ucrânia, da Rússia, da Nigéria. Eu tinha esses amigos que acabavam que falavam somente o inglês e dificultava o diálogo, mas em questão de aula não tive nenhum empecilho, nenhum problema.
Você interagia muito com pessoas assim de países bem diferentes, porque você tendo aulas em português lá, eu imagino que nas aulas você tinha mais contato com portugueses, né? Como é que era o teu círculo de amizades, as pessoas com quem você convivia lá, tinha muita variação ou você convivia mais com português e brasileiro? Bom, muitos, né, portugueses e brasileiros, Porto em específico é uma cidade que tem muitos brasileiros, assim, uma enorme quantidade. Espanhóis também eu tinha muito contato, alguns amigos espanhóis. E esses casos mais isolados, assim, na questão da Rússia e da Ucrânia, eu tinha bastantes amigos por conta da guerra. Eles buscaram Portugal por conta da guerra e já estão lá há dois anos e já falam um pouquinho do português. Então, também teve esse contato, né, por essa questão. Mas, no mais, era esses amigos, assim, principalmente espanhóis, assim, eu tinha mais contato fora os brasileiros e portugueses. Legal. Você falou que tem bastante brasileiro lá em Porto, então, assim, dá para dizer que é um lugar assim que a gente se sente em casa indo para lá? Em Portugal, em específico, Porto, eu acho que é a cidade que mais tem brasileiros, assim, tu chega, tem muito pessoal trabalhando mesmo, assim, em mercados e fora da faculdade mesmo. Então, não me via assim, parecia que eu estava realmente aqui em Florianópolis, assim, tem muitos brasileiros, tu se sente acaba que até mesmo em questão quando você vai alugar um quarto, assim, muitas vezes você vai encontrar brasileiros assim para dividir apartamento, para pois porque muitos procuram Porto para sair do Brasil, né? Então Portugal em específico, né? Então acaba que eu dividi o apartamento com três brasileiros, então já tinha esse contato maior com essa com os nativos daqui, né? Conta pra gente como é que foi a tua chegada lá, teus primeiros dias lá, tua recepção na universidade. Conta pra gente como é que é um intercambista brasileiro chegando para estudar lá no Porto. Por ter essa abertura da Universidade do Porto em específico, eles já estão bem acostumados tanto para receber os brasileiros quanto para se adaptar mesmo, assim. Quando eu cheguei, o responsável pelas relações internacionais da Universidade do Porto foi e me mostrou assim as instalações, me levou a conhecer alguns lugares da faculdade, deu dicas sobre a cidade. Então, na faculdade eu fui bem recebido, assim, não teve nenhuma questão, assim, que eu deixei a desejar. As instalações também que a Universidade do Porto, ela é dividida em faculdades, assim, e Educação Física tem a FADEUP, que é só a Faculdade de Desporto. Então, tu chega lá e tem todas as instalações para ginástica, natação, tem piscina semiolímpica, tem campo de futebol. Aí depende das matérias que você vai escolher na tua grade. Mas fui bem recebido pela universidade. E você fez matérias do teu curso mesmo lá? Você procurou matérias que você pudesse validar ou você procurou coisas que você não teria aqui no teu curso na UDESC? Como é que você selecionou as matérias lá? Bom, primeiramente, como eu já estou na fase já final do meu curso aqui na UDESC, teria algumas disciplinas que eu conseguiria validar. Na verdade, só consegui validar duas disciplinas, que foi ginástica, também educação para a saúde. Mas a faculdade pede para você colocar no mínimo 20 créditos, né? A Universidade do Porto em específico, 20 créditos. Então acaba que você vai ter que escolher outras disciplinas. Eu fui mais por disciplinas que eu tinha mais interesse e que não teria no meu curso, assim. Um exemplo é traumatologia e prevenção de lesão, assim. Era uma questão que ela é mais voltada para fisioterapia e lá eles têm na educação física. Então, escolhi essas disciplinas que eu não teria contato aqui na graduação na UDESC. Você sentiu muita diferença em relação ao sistema de ensino que você estava acostumado aqui no Brasil? Se um brasileiro que vai para lá estudar, ele tem algum tipo de adaptação ou é basicamente funciona do mesmo jeito que aqui no Brasil? As disciplinas elas acontecem um pouco diferente, assim, principalmente aqui nós temos, por exemplo, um exemplo da ginástica.
nós temos a matéria teórica juntamente com a prática. E lá eles têm, por exemplo, estudos práticos, que foi no meu caso que eu fiz, que são só tem a prática, né? Então, isso já é muito diferente, porque tinha duas vezes na semana e era só atividades práticas, né? Não tinha a parte teórica, porque eles já teriam visto antes no primeiro semestre. E eu, no caso, fui no segundo. E em questão de aulas, eu acho que também é um pouco diferente. Aqui na UDESC a gente tem aulas geralmente com 30 alunos, uma turma que tu vai seguindo, né? E lá são 3 anos de graduação e as aulas teóricas, um exemplo que eu fiz de aula teórica é de educação para a saúde, eram aulas com 60, 70 alunos no auditório, que seriam aulas teóricas, e também tinham aulas práticas que seriam para desenvolver os trabalhos, assim. Então eles tinham uma aula só para os trabalhos, não acabava que não acumula para o final do semestre, assim, aquela coisa do professor solicitar para fazer um trabalho para entregar no final do semestre. E a gente ia desenvolvendo o trabalho durante os momentos de aula. Mas correu tranquilo para você, então esse sistema funcionou bem para você? Algumas coisas eu até comentei com os professores quando eu cheguei aqui na UDESC, que eu achei interessante essa questão de disponibilizar um momento para tirar dúvidas, realizar realmente os trabalhos pouco a pouco. As provas, assim, eu achei bem complexas, assim, eram 40 questões, então a gente não está acostumado aqui a fazer, geralmente é 10 questões, assim, no máximo, né? Então, isso foi o que eu senti mais dificuldade, assim, em termos de avaliação mesmo. Como é que foi para você se manter lá? A bolsa deu lá para você se manter? Como é que é o custo de vida lá em Porto? Apesar do valor ser tranquilo para você se manter lá, os aluguéis eles estão realmente muito altos e alguns preços no mercado, quando eu cheguei era um valor e quando eu saí, depois de 6 meses, eles alteraram. O quarto, assim, eu pagava 300 euros com todas as despesas, mas por conta que eu conversei com a senhoria lá, dona do apartamento, para reajustar. Mas realmente tem lugares que já ouvi alguns colegas relatando que estão pagando 450 euros o quarto, assim. Então, até mesmo para os estudantes portugueses está difícil, assim, às vezes achar um lugar mais barato, as pessoas que vêm mais do interior do país, mas por Facebook, até mesmo eu consegui o quarto através de um grupo de WhatsApp da mobilidade da faculdade, assim, que eles deram esse apoio em criar grupos de brasileiros que já estão lá, de pessoas que já estão no intercâmbio para dar dicas de lugares, dicas do que fazer e onde encontrar os melhores preços, assim. Então eu tive esse suporte bem grande da universidade. E não tinha opção de moradia estudantil na Universidade do Porto? Então, quando você se inscreve, faz a matrícula, tu tem essa opção de colocar que você solicita uma moradia estudantil pela universidade. Porém, a prioridade são os portugueses. Então, acaba que tu só consegue a vaga se tiver disponível e eles não dão preferência para quem está indo para mobilidades. Eles dão preferência para os estudantes de Portugal que estão indo lá fazer a graduação completa, né? Mas fora o aluguel, assim, como é que você sentiu assim para se manter na cidade, as despesas do dia a dia, assim, você sentiu que é algo muito mais caro que no Brasil? Como é que foi? Não, o mercado, assim, é bem tranquilo, assim, com 150 euros tu passa o mês, 300, eu gastava 300 euros de aluguel, mais 150 de alimentação. Também em questão de mobilidade, ali, questão do transporte, tu paga 30 euros para andar o mês inteiro com trem, o metrô e com o ônibus. Então é um valor fixo que tu paga e tu anda o mês inteiro. Então isso também era muito bom porque
a mobilidade do Porto é muito boa, tu consegue ir para todos os lugares assim só com transporte público, não depende de pegar o Uber e outras coisas assim. Então, isso também valeu a pena a escolha da cidade assim. Legal. Então, controlando os gastos, sim, dá até para passar então com a bolsa ali do Prome ali, tranquilo. O que eu gastei assim fora da bolsa foi mais coisas pessoais que eu quis comprar mesmo, assim. Até mesmo sobrava, assim, eu acho da bolsa uns 100 euros, assim, que tu conseguia até viajar, assim. Eu optei por viajar pelas cidades próximas, assim, de Porto. Tem cidades, por exemplo, Guimarães, Aveiro, que são cidades próximas. Até mesmo Lisboa, tu consegue, assim, com menos de 30, 40 euros, tu consegue fazer essas viagens próximas, assim. E o que você achou da cidade de Porto em si? Conta um pouquinho, assim, rapidamente, como é que é morar lá em Porto. Em questão de segurança, assim, é uma cidade muito tranquila. Acaba que tu consegue, às vezes, sair 1, 2 horas da manhã, assim, sem preocupações. A cidade ela é bem movimentada em questões de bares, festas. Muitos brasileiros vão fazer shows lá também, tem vários shows internacionais também. Tem a Ribeira, que é um lugar muito incrível assim de você estar, que é onde tem a ponte, tem outros lugares que são símbolos do Porto. Também tem outros lugares assim que tu consegue visitar, né? Eu gosto do futebol, tem o estádio do Porto, que tem jogos, assim, consegui assistir uma Champions lá, então tem muita experiência, tem museus, quem gosta de museus, principalmente para estudantes, até 23 anos, 25 anos, tem muitos descontos, você consegue fazer muita coisa sem sair da cidade, assim. Lugar bacana, então, para você passar uma temporada de 6 meses estudando lá, então. Porto realmente foi uma cidade que eu acertei na escolha por conta dessas vivências que eu consegui ter. Tanto que, até mesmo pensando em viajar para outros países da Europa, Porto sai aviões diretos de Porto, não precisa tu ir para outra cidade para viajar. Então, isso também na escolha é bem interessante, assim, se for pensar em viajar para outros países. Gabriel, conta pra gente assim, o que que você acha que você trouxe dessa experiência, assim, o que que ela significou para você, assim, pessoalmente, profissionalmente, o que que você trouxe de volta na bagagem? Bom, lá tive alguns professores assim que me marcaram bastante em questão de aprendizagem, de dar também um olhar diferente para minha graduação, sendo que aqui eu já estou no final, né? E pessoalmente eu acho que foi essa vivência assim de estar num país diferente, com culturas diferentes, saber o lugar que você está assim e respeitar as diferenças que o país e os costumes têm. Isso para mim eu acho que foi um crescimento mais pessoal, assim, me descobrir assim como pessoa. Porque lá acaba que aqui você tem essa facilidade com a língua, apesar do português ele ser o mesmo, né, em questão de ser português, mas alguns costumes e algumas falas são totalmente diferentes, assim, principalmente os sotaques, assim, às vezes tem lugares que tu não consegue, tem que pedir para repetir 2, 3 vezes, assim, para tu entender. Então, a distância também são quase 9.000 quilômetros assim de distância do Brasil e tu tem que crescer muito pessoalmente, assim, tem que criar responsabilidades que antes tu não precisava e nessa experiência tu acaba desenvolvendo muita autonomia. Gabriel, mais uma vez, muito obrigado aqui por ter compartilhado a tua experiência aqui com a gente. A gente conversou com o Gabriel Macedo, que é estudante do curso de Licenciatura em Educação Física na Universidade do Estado de Santa Catarina, o DESC. Ele estuda no Centro de Ciências da Saúde e do Esporte, o Cefid, aqui em Florianópolis, ali no bairro Coqueiros, e ele contou para a gente a experiência muito bacana que ele teve no semestre passado de intercâmbio na Universidade do Porto, em Portugal. Gabriel, muito obrigado aqui pela tua conversa com a gente, por compartilhar a tua experiência lá em Portugal. Muito obrigado eu pela oportunidade, é um prazer falar sobre essa experiência que
foi tão enriquecedora para mim. E antes de encerrar, a gente lembra que você pode ouvir todos os episódios do podcast Intercâmbio em vários aplicativos de áudio. Tem no Spotify, Apple e Google Podcasts, Audible, Amazon Music e até no YouTube, isso só para citar alguns. Os links para ouvir estão todos na bio do nosso Instagram. Segue lá o @Intercâmbio Podcast, tudo junto. E dá um oi pra gente por lá também. Repetindo, o Instagram é o @Intercâmbio Podcast. Este é o podcast Intercâmbio, uma produção do Centro de Ciências da Administração e Socioeconômicas, a ESAG, da Universidade do Estado de Santa Catarina, em parceria com a rádio UDESC FM. Eu sou Carlito Costa e faço a produção e apresentação do podcast. A edição é de Matheus Vira. Muito obrigado a você que nos ouviu e até o próximo episódio.